pessoal, estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de História. O nosso conteúdo de hoje é sobre independência do Brasil, beleza? Então vamos aqui já dar continuidade, porque a gente ainda tem muita coisa para ver. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui na parte 2 é sobre o retorno de Dom João para Portugal. Lembra que eu expliquei que todo o contexto da independência começa com a vinda da família real para o Brasil em 1808 e permanecem até 1821, né? Então, olha só, os franceses ficaram em Portugal durante poucos meses, lá em 1808, porque o exército inglês conseguiu derrotar as tropas de Napoleão Bonaparte, o que era esperado, né, por Portugal, é claro. Então, o povo português passou a exigir o retorno do rei que se encontrava aqui no Brasil. E em 1820 ocorreu a Revolução do Porto, né, sendo que os revolucionários vitoriosos passaram a exigir o retorno do Dom João VI para Portugal e a aprovação de uma nova Constituição. E aí, gente, o Dom João VI, ele estava cada vez mais sendo pressionado, né? Então, por isso mesmo, ele decide voltar para Portugal lá em abril de 1821. E quando ele volta para Portugal, né, depois de 13 anos aqui no Brasil, ele deixa em seu lugar o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. E pouco tempo depois, o Dom Pedro se tornou imperador após o processo de independência lá em 7 de setembro de 1822. Bom, então agora vamos aqui de fato entrar no processo de independência, gente. Primeiro, né, a corte portuguesa ela tenta recolonizar o Brasil, porque Portugal de fato não aceitava, né? Claro que iria lucrar muito mais com o Brasil continuando sendo uma colônia. Ocorreu a exigência da volta de Dom Pedro para Portugal também, e aí começa todo esse conflito, né? Em janeiro de 1822, tem um acontecimento que ficou marcado como o Dia do Fico, que foi o dia que Dom Pedro I diz, olha, então se for para a alegria de geral, né, diga que eu fico. Então ele não volta para Portugal, ele decide ficar aqui no Brasil. E ele decide ficar aqui no Brasil porque é claro que ele recebeu muito apoio das elites brasileiras que queriam continuar ali dentro, né, aqui no Brasil com todos os seus privilégios. Também Dom Pedro acaba anunciando permanência no Brasil, né? Em maio de 1822, a gente vai ter alguns decretos aqui, mas o que eu quero mais que vocês se lembrem, olha, a gente entra em agosto de 1822 com as tropas portuguesas no Brasil consideradas inimigas, né, justamente a galera que não queria de jeito nenhum que o Brasil se tornasse independente. Mas isso ocorreu em 7 de setembro de 1822, após receber um ultimato de Portugal, de Dom Pedro, proclama a independência, né? Aí na tela eu cortei, deixa eu ver se eu coloquei ela inteira. Coloquei, né, inteira, que é a tela Proclamação da Independência de 1844, que ela foi feita a pedido do Senado Imperial e foi pintada, né? E a obra se encontra hoje no Museu Imperial de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ela, gente, é muito significativa quando a gente pensa aqui na independência do Brasil. Porque qual era a ideia? Era dizer que Dom Pedro I ele era um grande libertador do Brasil, né? De que ele lutou com as tropas portuguesas, ele queria que o Brasil, de fato, fosse independente, mas eu quero que vocês se lembrem, gente, que Dom Pedro I também, ele, de fato, queriam passar essa ideia de que ele é um herói, por isso mesmo que ele está no centro, segurando o seu chapéu, para passar uma ideia de que ele era um mensageiro da união, da harmonia, e de que todos os seus súditos o amavam. Olha aí, tá vendo a galera toda por trás, né, se abraçando, as crianças correndo, era para justamente dar essa ideia de que Dom Pedro I era um herói. Mas aí existe uma grande questão. A gente esquece de que o povo também, de fato, participou, lutou pela independência do Brasil, como foi o caso daqui, da Batalha do Genipapo, que eu vou já explicar. Então, quais eram, eu quero que vocês entendam aqui,
os limites da independência, gente. Olha, para ser reconhecido oficialmente, o Brasil aceitou pagar a indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. E o Brasil fez esse empréstimo com a Inglaterra. Então, é o início da nossa dívida externa, porque a gente teve que pagar para que Portugal reconhecesse que nós estávamos independentes. Então, outro ponto é que, apesar do processo de independência ter base nas ideias iluministas de liberdade, lembra que estavam presentes na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos também. Aqui estão as ideias iluministas que falam tanto de liberdade, o Brasil se tornou independente, mas a gente continuou com a escravidão, né, gente? Claro que era para atender os interesses dos grandes proprietários de terras. O Brasil também continuou com esse modelo agrário, baseado em latifúndios e na produção de gêneros primários, voltados para exportação. Então, a gente continuou com esse uso desenfreado da terra, né, com a agricultura e com esses produtos gerados pela agricultura vendidos para fora do Brasil. Então, a gente se tornou independente, mas era pouco diferente de quando a gente ainda era colônia de Portugal. E ainda tem um detalhe, que ao contrário de outros países da América Latina, o Brasil ele não virou uma república, ele virou um império. Então a gente questiona muito na história que independência foi essa. É por isso que eu sempre falo, gente, a independência do Brasil, ela foi muito mais na teoria do que de fato na prática, porque a gente não teve mudanças significativas dentro da nossa estrutura, né? Então, ó, em dezembro de 1822, o Dom Pedro é coroado, Dom Pedro I. A gente vai ter uma dependência econômica muito grande em relação à Inglaterra. A gente ainda vai continuar com latifúndio, que é o uso desenfreado da terra. A gente vai continuar com a agroexportação. Então, tudo que era produzido de agricultura, a maior parte nem ficava aqui, era vendido para fora do país. A monocultura. Aqui no 1822, né, o século XIX, a gente vai ter o café que vai ficar muito forte, mas a gente aqui também tem as drogas do sertão, e escravismo, a escravidão, ela também vai permanecer. Então não tem como, tá certo, gente? Não vai ter muita mudança significativa de fato. E aí, por isso, eu trouxe até isso aqui para uma chargezinha. E aqui, ó, com participação. Eu quero que vocês entendam que houve, sim, participação popular no processo de independência. As pessoas lutaram, mas muitas foram. Lá na proclamação da República, a gente não tem ninguém participando, aqui a gente tem. E outro detalhe é que houve uma aliança muito grande entre Dom Pedro I e as elites brasileiras com o objetivo de manter os seus privilégios, né? Bom, então, para refletir, olha só, não permitiremos, aí a gente tem aqui na charge, né, uma pessoa escravizada, ali uns nobres, e o nobre diz assim, não permitiremos a volta dos tiranos opressores do povo brasileiro. Aí o outro nobre diz, agora somos um país moderno, liberal. E aqui eu pergunto, o Brasil realmente se tornou independente de Portugal em 1822? Gente, a resposta é que não, né? E a ironia aqui da tirinha é justamente essa, porque que país liberal, que país moderno é esse que permanece com a escravidão, que permanece violentando, escravizando os direitos dessas pessoas? Então, é claro que a gente não teve uma mudança significativa. O Brasil virou um império e a gente ainda continuou parecendo uma colônia de Portugal, porque a gente era muito dependente economicamente. Ok? Bom, agora a gente vem aqui um pouco para falar do Piauí dentro desse contexto. Eu trouxe um quadrinho aqui falando sobre a evolução política do Piauí, né? A gente sabe que lá no início da nossa ocupação, na metade do século XVII, o Piauí não era independente, a gente tinha uma jurisdição, a gente era, na verdade, ali considerado um espaço de Pernambuco. Em 1695, o Piauí passa a ser administrado pelo Maranhão.
Então, percebam que a gente não tinha independência nenhuma. Em 1719 foi criada a Capitania do Piauí. Eu estou colocando as datas, mas não é para ninguém decorar nada, tá bom, gente? É só para a gente ter uma noção aqui da ordem cronológica. Em 1758 ocorreu a implantação da Capitania São José do Piauí. Né, o João Pereira Caldas é nomeado o primeiro governador do Piauí e ocorreu a oposição dos fazendeiros piauienses aos governantes maranhenses. Claro, né? Porque a gente já queria a nossa independência. 1811, por carta régia, a capitania do Piauí torna-se independente do Maranhão. Só em 1811. Olha isso, né, gente? No início do século XIX. 1821, João José da Cunha Fidé é nomeado governador das armas do Piauí e em 1822 o início das lutas de independência. De fato, a gente lutou pela nossa independência do nosso território, né? E aqui é interessante, eu quero que vocês se liguem, porque a gente teve aqui uma participação. Não deixe também de ser uma luta pela independência do Brasil. Embora o Brasil já fosse independente lá em setembro, né? De 1822, a gente vai viver a Batalha do Genipapo no dia ali 13 de março de 1823. Teve início lá na cidade de Campo Maior. Infelizmente, ocorreu a vitória portuguesa e a fuga de Fidé, né? Então, aqui, olha, ocorreu, como eu falei, né, no dia 13 de março de 1823, uma batalha decisiva para a independência do Brasil, que foi a Batalha do Genipapo, em que cearenses e maranhenses se juntaram ao povo do Piauí nessa data histórica que, infelizmente, não é comum aparecer nos livros de história ao redor do Brasil, mas foi uma luta muito significativa. Foi uma luta contra a resistência, uma luta contra as tropas portuguesas que eram lideradas, né, pelo Major João José da Cunha Fidé. A data ela é geralmente esquecida nos livros de história, como eu falei, né? Mas como a gente está no Piauí, a gente claro que vai estudar. Né? E mesmo no Piauí, infelizmente, gente, poucas pessoas têm conhecimento sobre a grandeza da Batalha do Genipapo, certo? Então, é muito importante que a gente aprenda também uma luta em que tantas pessoas acabaram perdendo as suas vidas em um contexto em que estavam lutando pela sua liberdade, pela independência. E aí, como que aconteceu essa batalha, gente? Olha, ela aconteceu às margens do rio Genipapo, onde atualmente nós encontramos a cidade de Campo Maior. A batalha ela se iniciou após terem sido descobertas as intenções do comandante das tropas portuguesas, que basicamente era manter a região sob o domínio português para abafar os movimentos de independência que se desenvolviam na área, né? A gente aqui, quando a gente for para o Império, vocês vão ver, gente, foi todo o período aqui muito conflituoso, com muitas batalhas. Então, os brasileiros decidiram impedir que o plano dos portugueses fosse realizado e travaram uma luta entre o Império do Brasil e o Reino Unido de Portugal. Do lado, e aqui tem a grande questão, né? Do lado brasileiro estavam pessoas simples, lavradores, agricultores, artesãos, escravizados, roceiros, vaqueiros, né? Que é típico da nossa cultura piauiense. Enquanto do lado português haviam soldados bem treinados, bem armados e a cavalo. Então percebo que existia aí uma diferença muito grande. É claro que por isso mesmo que a gente perde tantas pessoas, porque eram pessoas simples, com instrumentos simples, né? Não tinha como competir com armas, com treinamento de guerra. Então, a Batalha do Genipapo ela é conhecida como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro, gente. E isso se deve, né, ao fato de que os brasileiros eles não foram para a luta com armas de guerra, mas eles foram com facões, com machados, com porretes, com armas artesanais. Então, para vocês terem uma ideia, cerca de 200 brasileiros foram mortos e outros 542 foram feitos
prisioneiros por Portugal, enquanto 116 portugueses morreram e 60 ficaram feridos, né? Então, mais de 300 pessoas morreram aqui nesse conflito. Por isso mesmo que é conhecido como uma das mais sangrentas batalhas realizadas no solo brasileiro, tá bom? Aí na tela vocês estão vendo o filme Genipapo, A Fronteira da Independência, que retrata um pouco dessa luta que foi desigual, né? Já que a galera brasileira tava lá pessoas simples, agricultores, lavradores, escravizados, lutando com machado, com faca, enquanto os portugueses estavam muito bem treinados e ainda tinham armamento, né, gente? Bala, então, com certeza, arma de fogo. Não tem como competir uma pessoa com machado e a outra com a arma de fogo. Por isso que a gente teve esse número de pessoas mortas aqui que eram brasileiras tão grande. Bom, e aí, né, vocês já podem imaginar, os brasileiros perderam a batalha, mas fizeram a tropa mudar de percurso e evitaram que o exército português fosse até a capital, onde, por não haver exército de prontidão, seria muito fácil tomar o comando de tudo, né? E aí o Piauí, que tinha acabado de se tornar independente, a gente iria continuar ali dependendo completamente de Portugal. Mesmo, aí tu pensa assim, ah, professora, mas se o Brasil já era independente, era, gente, mas mesmo assim, né, Portugal não aceitava também a independência, lembra? O Brasil teve que pagar, e para vocês terem uma ideia, Portugal foi reconhecer muito tempo depois que o Brasil era independente de fato. Então, com o embate, né, que foi crucial para o processo de emancipação do Brasil, é lembrado até hoje como um gesto de coragem, né, na ideia de que onde o bem da maioria se sobrepôs ao medo de perder a vida, porque de fato foi isso que aconteceu, né? Então foi um povo que lutou muito, mas que a gente viu uma grande quantidade de pessoas morreram, mais de 200 pessoas morreram e mais de 500 foram transformados em escravos. Então, em 1973, foi criado um monumento na cidade de Campo Maior para homenagear as pessoas que se sacrificaram na Batalha do Genipapo, que completa, né, 200 anos no ano de 2023. Aí na tela vocês estão vendo uma publicação que foi escrita pela professora Josefina Ferreira Gomes de Lima, eu acho que ela é de São João do Piauí. Ela é mestre em literatura e cordelista também, e ela tem um projeto gráfico que é de... Não, e o projeto gráfico que é do Sanatiel. E aqui, ó, Batalha do Genipapo, a peleja piauiense pela independência do Brasil. É bem interessante essa professora, gente, a Josefina Ferreira, o pai, o irmão dela, né, todos eram cordelistas. O pai dela é um dos mais conhecidos aqui no Piauí e ela tinha muita. Ela também foi uma das primeiras mulheres aqui no Piauí a escrever cordel, né? Porque geralmente a gente conhece muitos homens cordelistas, mas poucas mulheres, né? E ela acabou, né, tendo esse destaque aqui, tá certo? Bom, aqui, né, a Batalha do Genipapo, que ocorreu às margens do Riacho, que tem o mesmo nome, né, e foi decisiva para a independência do Brasil, para a consolidação do nosso território nacional. Aqui vocês estão vendo, né, Batalha do Genipapo, berço da independência, ali na cidade de Campo Maior, esse monumento que faz com que a gente lembre, que a gente entenda a importância dessa batalha para a nossa história, enquanto piauienses e também enquanto brasileiros. Bom, o complexo, né, ele possui uma grande área gramada, um museu, um pórtico que atravessa, que é isso aqui, o pórtico, né? É esse o nome correto, que atravessa a rodovia BR 343. Isso aqui é uma demonstração da história do combate, né? Tem duas áreas de demonstração da história do combate e é um local que fica próximo do embate que de fato ocorreu às margens do riacho. Bom, a gente viu aí a Batalha do Genipapo, a gente também precisa ver aqui sobre a balaiada, esse conflito que geralmente aparece nos livros, né, como se tivesse ocorrido só no Maranhão, mas também ocorreu aqui no Piauí. Esse nome balaiada vem de balaio, que eram esses cestos de palha que eram feitos pelas pessoas escravizadas, né, para levar qualquer coisa como uma espécie de mochila e também para poder, né, ter ali um dinheiro, uma renda.
como vocês podem ver aqui nesses registros, né? Então, o balaio era justamente esses cestos aqui, ó, tá vendo? Com algumas frutas, aqui quase como uma espécie de mochila, né? Aqui outras imagens de principalmente, né, de pessoas escravizadas ou de pessoas afro-brasileiras livres, também dentro dos seus quilombos. E aí agora a gente vai entrar aqui algumas pinturas, alguns registros, né? E agora a gente vai entender um pouco o que foi a balaiada no Piauí também, né? Foi durante o governo do Manuel de Souza Martins, né, de 1823, ó, no mesmo ano da Batalha do Genipapo, até 1843. Ele era vaqueiro e presidente da província. Lembra que a gente tem essa cultura vaqueira muito forte, justamente por causa da pecuária, que quando o Piauí ele começa a ser colonizado na metade do século XVII, a pecuária era a nossa principal atividade econômica, por isso que o Piauí era conhecido como o curral e o açougue do Brasil, né? Então, tinha ali um autoritarismo, era conhecido como Barão da Parnaíba. Em 1835 vem a Lei dos Prefeitos, né, o governador, porque era muito assim. Então, tinha uma cidade, hoje a gente sabe que governador é do estado inteiro, mas aqui não, né, era presidente da província, governador da cidade depois. Então, ele tem a nomeação de prefeitos para vilas e cidades, uma forte oposição, né, das elites locais, o recrutamento militar obrigatório, uma situação que o Piauí vivia de miséria, de pobreza. E é claro que era um conflito, porque, gente, ninguém queria viver dentro de uma situação com uma desigualdade ao extremo, né? Então, olha aí, né, algumas outras imagens. Nossa, eu pensei que eu tivesse colocado aqui outra falando aqui da balaiada. Beleza. Então, a balaiada, gente, ela foi esse conflito entre elite e pessoas simples, pessoas comuns, pessoas escravizadas, né? Levou esse nome porque um dos líderes era justamente uma pessoa que trabalhava com o balaio, né? De fazer os cestos de palha como uma forma de sobrevivência, de resistência, tão tal que marca a nossa cultura. Então, é uma luta também por liberdade, né? Dessas pessoas. É uma prova de que elas não estavam aguentando toda aquela desigualdade. E é claro que elas iriam lutar para poder mudar essa história. Tá certo? Então, é mais uma batalha que a gente vê de resistência, de luta de um povo que é pobre, simples e que está lutando pelos seus direitos. Direitos, diga-se de passagem, que nem existe essa ideia de direito. Aqui no Brasil não existia, porque uma pessoa escravizada, ela não tinha direito de absolutamente nada. Ela não era vista como uma cidadã, ela era vista como uma propriedade de alguém. Por isso que é uma luta tão importante, que é uma luta por liberdade, por independência. Tá certo? Então, a gente encerra aqui a nossa aula sobre independência do Brasil. Relacionei também com o Piauí. É muito importante, eu vou fazer isso muito agora, né? Porque no Brasil colonial, o Piauí entra aí na história, né, a partir da metade do século XVII. Quando eu digo entra na história, gente, por favor, não é que o Brasil, Piauí foi descoberto no século XVII, né? Mas é porque a gente foi colonizado a partir do século XVII, né? Mas é claro que o Piauí existia toda uma história lá na pré-história, na ocupação do continente americano, né? Não é à toa que a gente tem tantas pesquisas arqueológicas no sítio, né, na Serra da Capivara, em 7 cidades, a gente tem mais de 1000 sítios arqueológicos. Então, quando eu digo aqui que o Piauí entrou na história, vista desse ponto da colonização, já que a gente começa a ser ocupado, de fato, na metade do século XVII.
ok? Então, a gente encerra aqui a nossa explicação. Agora, a gente vai pegar esses 20 minutinhos restantes para responder exercício. Eu quero ver se vocês estão entendendo, se vocês estão aqui comigo. Então, eu vou deixar aí na tela 3 minutos para que vocês possam responder. Então, por favor, pessoal de Palmeira, de Oeiras, Campo Largo, que ainda nem apareceu aqui, nem Oeiras também, né, gente? Cadê o professor? Cadê a professora em Oeiras? Por favor, apareçam, tá certo, gente? Já tô aqui, só falta 20 minutos para essa aula terminar. Cadê Oeiras? Não tem professor presencial aí, então, se não tem professor nem professora, por favor, qualquer aluno pega aí, vai lá no computadorzinho do Kit do Canal Educação, fala aí comigo. Oi, professora, não tem professor presencial, mas a gente está aqui, porque eu quero que vocês respondam o exercício junto comigo, tá certo? Então, bora lá. Yara, nossa diretora de TV, por favor, 3 minutos na tela. Ok, pessoal, estamos aqui de volta. Então, tô vendo aqui que Palmeira já me disse que acho que é a letra B. Vamos ver, Palmeira. E aí, Oeiras apareceu, boa noite. E aí, Oeiras, o que é que vocês acham aqui? Qual a alternativa verdadeira? Olha, a expansão do Império Napoleônico refletiu diretamente na independência do Brasil, pois, letra A, Portugal apoiou a Inglaterra e foi obrigado a lutar ao seu lado contra Bonaparte. Gente,
Portugal, de fato, tinha um acordo com a Inglaterra, mas não dá para a gente dizer que a Inglaterra, que Portugal foi lutar ao lado contra o Bonaparte. A gente viu que a verdade é que Portugal acabou foi fugindo. Dom João VI, com uma galera em peso, quase 20 mil pessoas, fugiram de Portugal e vieram para a colônia que era o Brasil. Então, letra A, falsa. Letra B, Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, verdadeiro. A família portuguesa foi para o Brasil, verdadeiro. E assim os brasileiros ganharam mais vantagens comerciais. Aqui tem uma controvérsia. Realmente, Palmeira, a alternativa verdadeira é a letra B, porque as outras estão muito erradas. Mas assim, não dá para a gente dizer que o Brasil teve tanta vantagem assim comercial, certo? A gente pode dizer que o Brasil aumentou consideravelmente transações comerciais, porque afinal de contas a gente tinha portugueses, a própria família real estava no Brasil. Então, isso gerou a gente com um comércio maior. Mas também não dá para dizer que a gente teve tantas vantagens assim, né? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte aqui para não ficar confuso, vou desconsiderar e vou dizer que de fato a letra B é verdadeira. Então, muito bem. Vamos ver letra C. As batalhas napoleônicas mudaram o mapa europeu? Falso. Letra D. Os franceses invadiram Portugal e ajudaram os brasileiros a lutar contra Dom João. Falso também, né, gente? Então, com certeza, a única alternativa verdadeira aqui é a letra B. Ok? Muito bem, Palmeira. Vamos ver a segunda. Durante as discussões pela independência do Brasil, o iluminismo foi uma das correntes filosóficas que influenciou esse processo. Assinale a alternativa que expresse a influência do iluminismo na independência do Brasil. Letra A. O iluminismo não teve muita influência no Brasil, pois imperava uma forte censura na colônia portuguesa. E aí, vocês acham que essa alternativa é verdadeira? Letra B. O movimento ilustrado, né, como também era conhecido, foi essencial para a elaboração da Constituição de 1824, que previa um poder exclusivo para o imperador, que era o poder moderador. Olha, lembrando que a nossa próxima aula é que a gente vai estudar sobre isso, tá certo? Sobre compreender de que forma, qual foi, que Constituição foi essa aí de fato, tá bom? Letra C. As ideias iluministas serviram de ponto de partida para a abolição da escravidão. A gente viu que era contraditório, porque o iluminismo ele fala de liberdade, mas o Brasil não teve liberdade. As pessoas não foram a escravidão não foi abolida. Então, letra C, falsa. Letra D. A defesa das noções de liberdade entre os seres humanos, igualdade entre todas as pessoas e nações. Olha, assinale a alternativa que expresse a influência. É verdadeiro. Aí, a defesa das noções de liberdade entre os seres humanos, igualdade entre todas as pessoas e nações. Na teoria, né, gente? E tá te perguntando, é isso, na teoria, porque na prática a gente não teve essa liberdade tão tal que o Brasil continuou sendo um país que escravizava. Então, aqui, segunda questão, letra verdadeira, letra D. Ó, terceira questão. Observe atentamente o quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte, que está lá no Museu Paulista, em São Paulo. Também é um dos mais conhecidos quando a gente fala em independência do Brasil. Tá vendo Dom Pedro ali no centro, lutando contra as forças portuguesas que queriam que o Brasil continuasse sendo uma colônia, né? Então era para passar aquela ideia de que ele era uma pessoa que lutava pela nossa independência. Ele era um grande herói. Então, assinale a alternativa correta sobre esta obra. O que vocês acham? Vou deixar na tela 3 minutos para que vocês possam responder. 3 minutos, Yara.
Ok, estamos de volta. Tô vendo que Palmeira me disse aqui que é letra C. Vamos ver, Palmeira. Olha, assinale a alternativa correta sobre esta obra. Letra A. A pintura exalta a figura de Dom Pedro I como o único protagonista do processo emancipatório brasileiro. Acabou. Verdadeiro. Letra B. Aí tu vai entender por que que tá certa. A obra não teve nenhuma importância na construção do imaginário brasileiro, ao permanecer oculta durante todo o século XX. Falso também, né, gente? E aí, letra C. A função do quadro era apenas decorativa, pois se tratava de uma encomenda de Dom Pedro II para conservar a memória do pai. Nem falei sobre isso, né? Então, por que que é a verdadeira? Porque olha essa imagem, né? Ele tá aqui. Olha o que o Dom Pedro I, ele ficou conhecido na história falando o quê? Liberdade ou morte, né? Independência ou morte. Então, gente, foi muito criada a ideia de que o Dom Pedro I, ele foi o único responsável pela nossa independência. Não é verdade. Então, tal que na nossa aula de hoje a gente analisou aquele outro quadro e a gente também analisou Balaiada, Batalha do Genipapo. Então, foi muito construído a ideia, gente, de que o Dom Pedro I, ele foi um grande herói, que lutou só, mas ele não lutou, né? De fato, o povo lutou para que a gente conseguisse se tornar independente. Quero muito que vocês lembrem disso. A gente teve participação. Isso aqui, essa história que a gente aprende lá o Dom Pedro I, indo no rio Ipiranga, levantando a espada e gritando, a gente aprendeu isso aí quando a gente era criança. A realidade é muito outra. De fato, houve muitas revoltas, conflitos no Brasil, da galera lutando pela nossa independência. Então, aqui a alternativa verdadeira é a letra A, para passar a ideia de que Dom Pedro I foi o único protagonista, tá bom? Então, a pergunta era o que o quadro quer dizer, porque não foi isso que aconteceu. A gente teve muita gente lutando, mas o quadro foi feito para dizer que ele era o único herói. Ok? Então, aqui a alternativa verdadeira é a letra A, viu, Palmeira? Vocês entenderam? Vamos agora para a nossa quarta questão. O historiador Sérgio Buarque aponta que a elevação da antiga colônia à dignidade de reino foi, por outro lado, o reconhecimento de uma situação de fato, um ato político no sentido amplo, sentimento de tal ordem que, além de assegurar a administração tranquila, permitia que se forjassem planos imperialistas na direção do prata e mesmo se reavivassem sonhos de uma amplitude continental, havia de prender a coroa ao Brasil e o Brasil à monarquia. Segundo o texto, a elevação do Brasil a Rei Unido foi essencial para o país. Por quê? Bora lá entender. Olha, por que que foi importante? Porque, gente, eu quero que vocês entendam, né, que Portugal não queria de jeito nenhum dar a nossa independência, né? Então, era justamente para ter o direito de mandar deputados para as cortes em Lisboa e igualdade jurídica com Portugal. Então, diz assim, ó, é elevação da antiga colônia à dignidade de reino, para que a gente pudesse ter uma ideia de igualdade jurídica com Portugal, pelo menos na teoria. Eu quero muito que vocês entendam que o nosso processo de independência ele é o tempo inteiro na teoria, porque na prática a gente não teve, né? Então, aqui a alternativa verdadeira é a letra D. Né? A elevação do Brasil a Reino Unido foi para que a gente pudesse ter o direito de mandar deputados para as cortes em Lisboa, para que quando fosse tomada uma decisão, a gente tivesse pessoas que conheciam a estrutura brasileira e também para que a gente pudesse ter uma igualdade jurídica com Portugal. Ok? Então, a alternativa verdadeira, letra D. Vamos fechar aqui. Quinta questão. Na primeira metade do século XIX, as colônias de Portugal e da Espanha na América proclamam a independência em relação à metrópole. Assinale a opção que mostra diferença sobre a consequência deste processo. Olha aí, a consequência
de que as colônias de Portugal e da Espanha na América proclamaram a independência em relação à colônia. Qual é a consequência, gente? É que as colônias da Espanha adotaram um regime republicano, enquanto o Brasil se tornou uma monarquia. Essa é a grande diferença desse processo de independência que ocorreu na América. E é a piada, a ironia aqui do Brasil, né? Porque enquanto todos os outros países na América Latina estavam se tornando independentes, virando uma república, o Brasil foi o único que virou um império. Então, tal que a nossa próxima aula a gente vai estudar o Brasil se tornou independente, quem é que fica no poder? Dom Pedro I. Então, a nossa aula hoje foi só o contexto da independência. Agora, na próxima aula, letra C. Agora, na próxima aula, a gente vai estudar o primeiro reinado, que é quando Dom Pedro I se torna imperador do Brasil, ok? Então, a gente ainda vai ter aula aqui sobre o primeiro reinado, aí o Dom Pedro I vai embora para Portugal, fica no período regencial e depois ainda tem um filho dele que é Dom Pedro II. A gente vai analisar todo esse período de império, tá bom? Então, estamos aqui chegando ao final da nossa aula sobre a independência do Brasil. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha conseguido entender e a gente se encontra aqui na nossa próxima aula, tá certo? Então, beijos. Quero agradecer que o pessoal de Palmeira que participou da aula. Beijos e até mais.